domingo, Eduardo Paes, prefeito eleito do Rio de Janeiro, do Partido dos Democratas, faz chamada de vídeo com Bolsonaro. Após derrotar o candidato apoiado pelo presidente no Rio de Janeiro, Eduardo Paes faz chamada de vídeo com Bolsonaro e disse para ele que o livrou de mais um erro. O Paes afirmou ao jornal O Globo o seguinte: disse que já disse, isso o Paes dizendo que falou ao presidente Jair Bolsonaro. Disse que já podia ter livrado ele do Wilson Witzel, governador afastado e alvo de impeachment, se ele não tivesse errado, mas que ele votou errado de novo, mas eu livrei ele do pior prefeito da história da vida dele e do Rio, né, contou Eduardo Paes ao jornal O Globo. Bem, o resultado eleitoral das eleições desse ano mostrou, se teve algo claro que mostrou, foi um grande enfraquecimento do movimento bolsonarista, né? Eu ainda estou devendo vocês aqui no canal uma análise mais profunda do resultado eleitoral de 2020. Mas o que todos os analistas concordam? Foi uma derrota para o movimento bolsonarista. Isso é um dos efeitos, um dos resultados desta eleição foi com certeza a derrota do movimento bolsonarista. Essa derrota, esse enfraquecimento é sentido no resultado de que os diversos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro perderam a eleição. Inclusive no Rio de Janeiro, que teve um segundo turno entre um bolsonarista e o ex-prefeito Eduardo Paes, que acabou sendo eleito contra o Crivella. Mas esse resultado do Centrão, e alguns críticos, eu gostei até da crítica que faz, é que essa análise, por exemplo, coloca no Centrão, que ainda é base do presidente Jair Bolsonaro, diversos atores que acabaram sendo eleitos. Então, a direita liberal, a centro-direita, ela ainda é base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ela ainda tem representantes que são base de apoio. Então, a gente tem, por causa disso, por causa dessa identidade ou afinidade, muitas vezes política, ou de alguns aspectos políticos dessa direita liberal com alguma pauta do presidente Jair Bolsonaro, que a gente tem fatos, eventos, acontecimentos anacrônicos como esse, que o candidato que não recebeu apoio do presidente Jair Bolsonaro, já no primeiro dia após a eleição, já corre para puxar saco, para tentar ali uma aproximação com o presidente Jair Bolsonaro, porque a pauta ela coincide, eles têm coincidência de pauta, eles têm ali uma afinidade de política econômica com alguns pontos da política de Jair Bolsonaro. Mas o que é a derrota do presidente Jair Bolsonaro? E isso tem que ficar claro o que é essa derrota. É que a pauta de extrema-direita do presidente Jair Bolsonaro perdeu nas eleições municipais. Isso perdeu. E isso ele não tem apoio ou ele não tem base do Centrão. Então, existe dois Jair Bolsonaro. Existe o Jair Bolsonaro da extrema-direita, da sua pauta, por exemplo, de recrudescer o sistema penal, de que bandido bom é bandido morto, então de dar de adotar medidas mais rígidas do sistema penal. Uma pauta liberal mais extremada do Paulo Guedes, como privatização geral e irrestrita de várias estatais. Essa pauta ela não tem a base completa de apoio no Centrão, no Congresso. Tanto é que o presidente Jair Bolsonaro constantemente tem dificuldade de passar essa pauta dentro do Congresso Nacional. E isso
É, e isso tem que ficar claro, porque esse lado de extrema-direita do presidente Jair Bolsonaro não teve apoio nas eleições municipais, não ganhou nas eleições municipais. Mas um lado de apoio do presidente Jair Bolsonaro ganhou, inevitavelmente ganhou nas eleições municipais, que é a centro-direita ou a direita liberal. A direita que defende a precarização das relações de trabalho, a direita que defende a passar medidas ou a adoção de medidas contrárias ao Estado, que atendem ao Estado mínimo, contrário aos servidores públicos, contrário ao Estado, aos direitos dos servidores públicos. Essa direita, ela tem afinidade parcial com o presidente Jair Bolsonaro, por isso constitui sua base e por isso, de certa forma, venceu. O que não venceu foi a parte extremada do presidente Jair Bolsonaro. Isso não venceu mesmo nas eleições de 2020. Por que eu faço essa crítica? Eduardo Paes, por exemplo, do Democratas, é representante dessa ala da direita liberal e tem certa afinidade com o presidente Jair Bolsonaro. Então, não vai ser verdadeira oposição. Não vai fazer verdadeira oposição ao presidente Jair Bolsonaro, apesar de não ter recebido o seu apoio. Para confirmar isso, vamos dar uma olhada a uma fala do Eduardo Paes que vai ilustrar isso que eu estou falando para vocês. Posso pensar diferente, não penso, não em todos os aspectos, como eu falei aqui. Posso pensar diferente, mas manterei o diálogo sempre. Os interesses da cidade têm que estar acima das minhas opiniões políticas e pessoais sobre qualquer posição do presidente Bolsonaro. A única oposição do presidente Jair Bolsonaro com o Eduardo Paes é que o Bolsonaro não apoiou ele, né? Sempre tive uma boa relação com ele, tá vendo? Uma boa afinidade. O interesse, a pauta da direita liberal tem adesão dentro do governo Bolsonaro. Não nos falamos há muitos anos. Em duas eleições, uma ele apoiou o Witzel e ganhou, e na outra apoiou o Crivella e eu ganhei. E eu respeitei a posição dele, e em nenhum momento pedi que fizesse o contrário. Não pedi o apoio dele, mas né, deixa eu. Não pediu o apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas na primeira oportunidade, no primeiro momento que teve depois da eleição o primeiro momento que teve depois da eleição para falar com o presidente Jair Bolsonaro, ele foi lá e fez chamada de vídeo com o presidente Jair Bolsonaro ao lado do filho do presidente Jair Bolsonaro. Então, dizer que o governo do Rio de Janeiro, não vai estar alinhado com o governo federal, é uma análise superficial deste movimento político, né? Com certeza, Eduardo, a derrota do Crivella foi a derrota do fundamentalismo ideológico, do fundamentalismo cristão ideológico de extrema direita, que constitui um dos elementos mais extremados dentro do governo Bolsonaro. Mas não é o único. Eduardo Paes e várias outras vitórias nessas eleições de 2020 foram vitórias de representantes de políticas que estão inseridas dentro da pauta do governo do presidente Jair Bolsonaro, e por isso não foi uma verdadeira derrota do bolsonarismo, mas foi uma derrota parcial. O eleitor voltou certamente para o centro, mas o centrão brasileiro aceita de tudo, aceita desde a esquerda até a extrema direita. O centrão brasileiro é um grande comércio que aceita de tudo se for do interesse pessoal dos representantes do centrão.